Superação. Uma palavra que faz parte da vida desta mineira de 26 anos. Letícia Ferreira é uma vencedora dentro e fora d'água. Campeã no esporte, Letícia teve que entender muito nova a dor da perda de entes queridos. Aos 10 anos de idade, um acontecimento marcou sua vida. Um grave acidente automobilístico causou a morte de seus pais e de uma irmã. Em 93, eu tinha um irmão que morava em Uberlândia e a gente precisava arranjar um lugar para ele ficar, um apartamento para ele ficar, e meus pais foram para Uberlândia para fazer isso. E eu bati o pé que queria ir junto, porque eu era apaixonada com cavalo e queria comprar uma sela de cavalo em Uberlândia. Então, meus pais cederam, né, e eu viajei com eles. Estava no carro eu, meu pai, minha mãe e uma irmã, e faltando aproximadamente 5 quilômetros para o trevo de Uberlândia, meu pai com um carro novo, muito empolgado, foi ultrapassar, era mais ou menos 7 horas da noite, foi ultrapassar um caminhão, estava em alta velocidade, viu que vinha outro e não daria tempo de ultrapassar, e voltou de uma vez para a pista dele e entrou debaixo de um caminhão. Minha mãe estava sem cinto de segurança, foi lançada para frente, meu pai também sem cinto, foi lançado para frente no painel do carro, o volante pressionou todo o abdômen dele. A minha irmã também sofreu com a carroceria do caminhão, porque ela estava no banco de trás, do lado direito, e eu estava deitada com o banco, com os pés para o porta-malas, porque eu deitei o banco de trás, o encosto do banco, estava com os pés para o porta-malas, e no choque eu fui lançada para fora do carro. Bati as costas na divisão do porta-malas e fiquei no chão. Dias depois eu acordei e descobri que eu fiquei paraplégica. Passado o trauma inicial da perda, essa menina de rosto bonito e extremamente simpática teve que enfrentar uma difícil estrada na dura fase da reabilitação. Para chegar no grau de reabilitação e de facilidade com a condição de estar na cadeira de rodas que eu estou hoje, eu passei por coisas difíceis, né? Eu fiquei praticamente um mês internada no hospital, logo após o acidente, fiz uma cirurgia na coluna para colocar uma haste de sustentação. Sofri com a falta de orientação, de postura na cadeira, tive uma lesão, né, de pele por causa disso, minha coluna ficou bastante torta, tive que passar por 5 cirurgias, depois da primeira passei por mais 5 cirurgias, também na coluna, para fazer essa adequação postural, para trocar a haste, colocar uma haste diferente. E parte assim, de fisioterapia, eu não posso dizer que eu fiz muito, porque na cidade, em Três Marias, não tinha isso. E o que sobrou da família também não tinha condição de orientar e de preocupar com isso. Quem pensa que esta mineirinha de Três Marias perdeu a vontade de viver se engana. Estudou e, mesmo com todas as dificuldades da deficiência física, se formou em nutrição. Eu não pensei em desistir, mas eu tive muita dificuldade de aceitar que o meu irmão não entendia, né? Que não entendia que eu, estando na cadeira, eu podia ter uma vida normal. Essa foi a parte mais difícil para mim, mas pensar em desistir porque eu estou na cadeira ou porque as coisas são um pouco mais difíceis, né? Assim, questão de mobilidade mesmo, porque a cabeça não está na cadeira, né? A cabeça continua assim, a gente tem um foco e segue ele. Graças a uma tia, irmã da minha mãe, que é de Uberlândia, que mora em Uberlândia, se não fosse ela ligar para mim e falar que estava indo me buscar para morar em Uberlândia, ela me ligou num dia e falou que estava indo no outro me buscar, que era para eu arrumar minhas coisas. Se não fosse ela fazer isso, eu não teria nada, eu não seria nada do que eu sou hoje. Porque eu fui para Uberlândia, voltei a estudar, né, terminar o colegial, terminei, nesse meio tempo, consegui uma bolsa num cursinho pré-vestibular e conheci um amigo que me pagou a faculdade para mim. Ele falou, olha, você quer fazer o que não tem na Universidade Federal. Você vai ficar fazendo cursinho até quando? Então, eu vou pagar essa faculdade para você. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Fui conhecendo pessoas influentes, e a convivência com esse amigo, com o Davi, também me ensinou muito. Então, eu creio que eu cresci depois que eu fui para Uberlândia, que eu comecei a ter objetivos, sabe?
Em 2006, um problema de disfunção circulatória a fez procurar a natação como tratamento. Pois é, só que esse tratamento rendeu frutos e dos bons. Letícia se encantou pelo esporte e o encanto foi tamanho que hoje nossa atleta faz parte da equipe paralímpica de natação de Uberlândia. A água sempre fez parte da minha vida, né? Por causa do restaurante do Rio São Francisco. E eu tive um problema de saúde, que eu tive uma escara, que é uma lesão que acontece na pele por pressão, por ficar muito sentada, sem os devidos cuidados. E, em sequência dessa escara, eu tive uma trombose na perna direita. Então, eu tive que fazer tratamento e, nesse meio tempo do tratamento, eu conheci um professor de educação física que é chefe da delegação brasileira paralímpica, o Alberto. E ele me falou, assim, eu fui lá dar uma palestra sobre como foi a educação física na escola, depois que eu fiquei paraplégica. E nessa palestra ele falou assim, olha, você não faz nada, você não faz atividade física e tal. Eu falei, olha, eu gosto de natação, mas nunca pensei em fazer esportes. Quando eu terminei meu tratamento, que eu podia fazer atividade física, procurei o professor e comecei a treinar. Treinei com o objetivo assim, de me reabilitar, né, da trombose. E com 3 meses eu já fui para uma competição e ganhei medalha de prata e de bronze. Eu falei, nossa, isso é bom, né? Eu acho que eu me encontrei, assim. E desde então não penso em fazer outra coisa a não ser nadar. Hoje Letícia é uma vencedora, mas sabe que sua vida foi marcada por momentos muito difíceis. O mais difícil para mim não foi perder meus pais e não foi ficar na cadeira de rodas, foi perder a família, né? Porque a estrutura de família eu perdi. Então eu só tive estrutura, eu só tive carinho, essas coisas até os 10 anos de idade. Foi quando eu tive meus pais, que eu era muito apegada ao meu pai. Depois disso, sabe, eu senti falta da família mesmo, de uma estrutura, de regras, sabe, de ter... Tipo assim, eu tinha que ir para a escola, eu ia, mas não sabia se ia ter alguém para me ajudar a descer as escadas da escola. E aí eu fui perdendo a vontade de ir para a escola. Então eu ia, matava a aula, sabe, não tinha muita regra. E como exemplo de que precisamos ter muita atenção no trânsito, respeitar as regras, para que vidas não paguem por nossos atos imprudentes, essa mocinha manda um recado. O meu conselho é, se tem equipamentos de segurança no carro, usem, né, o cinto de segurança. Tente andar na velocidade adequada para aquele trecho da estrada. Tem estradas que tem muita curva, né? Você não sabe o que pode encontrar pela frente. Meu pai sempre foi imprudente no trânsito, sempre. Ele não suportava ficar atrás de caminhão, ele sempre fazia ultrapassagens perigosas, às vezes dormia no volante, mas minha mãe sempre estava atenta, então, né, acordava ele. E assim, eu nunca culpei meu pai, mas eu sei que se ele tivesse sido mais prudente, não tivesse tido tanta pressa, que não tinha por que ter pressa, eu acredito que as coisas seriam bem diferentes. Bem diferente. Eu acredito que eu teria meus pais aqui, mesmo que tivesse sofrido acidente, ficado na cadeira, seria muito mais fácil com os meus pais. É isso. E voltando a falar em superação, nossa campeã entende bem o significado dessa palavra. Primeiro, tem que aceitar a condição que está, né? Que não é fácil, para muitas pessoas não é fácil. E depois que aceita, eu acho assim que a gente vai vivendo uma vida normal. Tipo, eu faço o que eu gosto. Eu sou formada em nutrição, mas eu faço o que eu gosto. Eu escolhi não atuar como nutricionista diretamente, escolhi nadar. Então, assim, eu acho que eu superei mais a minha preguiça do que a condição de estar na cadeira, sabe? Então, é a questão da vontade. Ter força de vontade, assim, não só para sair de casa com cadeira de rodas, não, é para fazer atividade física, ou para querer trabalhar, ou para, sabe, fazer o que gosta. Assim. E falando em futuro, isso ela já sabe na ponta da língua. Eu vejo um futuro muito bom, tanto na natação quanto depois, sabe? Eu procuro ter contato com pessoas que vão me dar apoio depois que eu parar de nadar, sabe? Então, assim, e que eu posso também, eu sei que eu posso ajudar várias outras pessoas. Através do esporte, mostrando o meu exemplo, eu sei que várias outras pessoas também vão poder ser beneficiadas. E serão sim, Letícia, pois o seu exemplo de vida inspira muitas pessoas neste mundo. E o SEST Senat faz da sua história uma motivação a todos os trabalhadores do setor de transportes que a cada dia superam as dificuldades do exercício da profissão.